meu irmão. Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa da parte do Senhor. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Glória a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Deus é bom demais. Amém? Pode sentar aí. Essa manhã, eu vim e eu falei, Senhor, fala comigo, me encontra essa manhã. E glória a Deus por essa atmosfera, por esse louvor, por esse tempo. Tenho certeza que o Senhor está aqui. Valeu, Michelzão. E foi uma bênção. Está tudo muito alinhado com aquilo que a gente vai falar essa manhã. Hoje eu quero falar sobre um sentimento muito comum nos nossos dias atuais. Ele até tem uma aparência de algo que parece bom, mas que é muito ruim. Então hoje a gente vai falar sobre ansiedade, sobre preocupação. Amém, irmãos? Sentimento que nos faz pensar muito no futuro e nos faz paralisar, desanimar no nosso presente. E aí as coisas vão passando e a gente não consegue encontrar alegria. Quantos conseguem entender o que eu estou falando? Quando a gente entra nesse contexto. Confesso, como eu disse, é uma mensagem muito para mim nesses últimos dias. Deus tem falado muito isso comigo, mexido muito no meu coração. Eu sou um cara muito ativo, muito enérgico, muito objetivo nas coisas. E o problema é que, da mesma forma que a gente muitas vezes tem a resposta, quer fazer, quer acontecer, as coisas não acontecem dessa forma, as coisas não vão fluindo como a gente entende, a gente espera, e é nesse momento que o Senhor nos chama a confiar. É nesse momento que a gente precisa descansar e parar de se preocupar com as coisas que não dependem de nós. Existem muitas coisas que não dependem e não dependerá da gente. E esse é o maior desafio da vida cristã. Qual, pastor? A gente perseverar. A gente continuar, mesmo quando tudo parece que nada vai mudar. Mesmo quando tudo parece que nada está acontecendo, você não consegue enxergar, você não consegue sentir. E aí você tem o desafio de permanecer firme. Permanecer constante quando não existe uma projeção ali de nada. Mas a Bíblia, irmão, ela também não diz que nós precisamos nos mover por sentimento. A Bíblia, ela não diz que precisa ser conduzido a nossa fé ou a nossa intensidade por emoção, muito menos por se arrepiar, senão já ia ter aí as igrejas, arrepiai-vos church. Não é sobre arrepio, é sobre permanecer. Evangelho é sobre permanecer. Hebreus 3,14, o autor aos Hebreus, ele diz isso. Se continuarmos, se formos firmes até o fim, se continuarmos e permanecermos no Senhor até o fim, com a mesma confiança do início, nos encontraremos com Ele com grande louvor. Se até o fim houver permanência, perseverança, e esse é o desafio da fé cristã. O desafio é a gente conseguir continuar uma constância, se mantendo firme até o fim. Tudo estando caminhando, tudo estando top, ou também as coisas estando complicadas, mas em todo tempo a gente conseguir olhar para o Senhor, a gente conseguir se manter firme. Essa é a dificuldade da fé cristã, sim ou não, irmãos? É muito difícil se manter constante em meio às lutas, às adversidades. E eu sinto muito do Senhor, Ele dizendo mesmo essa semana para mim, Avelar, se você quer desfrutar dos frutos do verão, você precisa se manter firme, resistente diante das temporadas do inverno. Essa é a vida. Vão ter dias de sol e vão ter dias de chuva. E a gente precisa o quê? Se manter firme, constante, olhando para Ele, não deixando a peteca cair. Então eu tenho certeza que a mensagem não vai ser só para mim, amém? Então se mantenha firme em nome de Jesus. Eu sei que você está aqui, complete a sua carreira e seja fiel ao seu chamado, meu irmão e minha irmã, até o fim. Independente do momento que pode estar a sua vida, o cenário que você está passando, se mantenha firme. Amém ou não amém, igreja? Amém. Então eu creio que o Senhor está aqui, viveremos uma manhã de cura, de consolo, de encontro, de resposta. Então vamos orar, irmão? Se você puder aí, curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto, Senhor, que foi preparado pelo Senhor. Obrigado pelo privilégio de aqui estarmos, Senhor, para adorar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha e tenha total liberdade aqui diante de nós, Senhor. Me usa com ousadia, com intrepidez, faz aquilo que só o Senhor pode fazer essa manhã. Fala com o Teu povo, Senhor, que hoje seja um dia diferente.
que nós possamos sair daqui de uma forma diferente da qual nós entramos. Essa é a nossa oração e a nossa decisão numa manhã como essa. Assim como um dia o seu servo falou, nós como igreja replicamos: fala que o teu povo ouve, fala que o teu servo ouve. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Então vamos para a palavra. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Jesus aqui está no Sermão do Monte, da montanha. Mateus capítulo 6, iremos ler a partir do versículo 25. Glória a Deus, deu para você encontrar aí? Vou estar lendo hoje na Nova Almeida Atualizada. Você não encontrou aí, se acompanha no telão. Versículo 25 diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto o que irão comer ou o que irão beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Nada é a vida mais do que não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas nem ajuntam em seus celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe tanto, pode acrescentar um côvado, ou seja, acrescentar ou aumentar o curso da sua vida? 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais com vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? Mas o que vamos beber ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, os não crentes, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe muito bem de tudo o que vocês precisam. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Então aqui Jesus ele está dizendo para não vivermos uma vida, não ficarmos ansiosos, não ficarmos preocupados, aflitos por coisa alguma. Ele nos orienta o quê? Precisamos aprender a descansar. Precisamos aprender a confiar no Senhor, assim como os pássaros, assim como os peixes, assim como os lírios do campo. E vamos ser sinceros, irmão, de uma forma muito racional. A gente deixar a ansiedade, a preocupação, o medo tomar conta do nosso coração, só reflete a nossa falta de fé. Só reflete a nossa falta de confiança no Senhor. Uma falta de fé de saber que o Senhor está no controle de tudo. E nada acontece sem a permissão dEle. A gente deixar a preocupação tomar conta, a angústia, aquele medo, aquela insegurança, só nos demonstra que às vezes a gente não confia que o Senhor está no controle, apesar de todos os pesares. Apesar de estar acontecendo dessa forma, Ele ainda não perdeu o controle, está tudo fazendo parte do propósito. Nós precisamos nos lembrar, semanas atrás eu falei sobre esse texto, o apóstolo Paulo dizendo ali, pregando para aquela igreja de Roma, Romanos 8, 28, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e estão vivendo segundo o seu propósito, aqueles que amam. E esse ele vai fazer toda a diferença, porque as coisas só cooperam, e sim, elas cooperam para aqueles que estão vivendo o propósito do Senhor, para aqueles que estão vivendo o plano de Deus. Quando ele diz um versículo como esse, irmãos, só vai cooperar no sentido dele estar trazendo um consolo. Olha assim, você está passando por isso, mas calma, tudo coopera, porque vocês estão vivendo o propósito, faz parte. Não seja levado por essa tristeza, por essa infelicidade do momento. Tudo pode estar dando errado, mas calma, no final vai dar certo. E muita gente, irmão, muitas vezes a gente usa um versículo como esse apenas como um analgésico. Como assim, pastor? Está tudo dando errado,
e o cidadão não está vivendo no propósito do Senhor. Mas ele usa esse versículo e ele não se toca que o problema é ele. Ele não se toca, ele acha, não, tudo vai cooperar. Não vai não, irmão. Não é nesse sentido o versículo aqui, a aplicação dele. Não vai cair nessa, que não vai dar bom. É para aqueles que estão vivendo no propósito do Senhor. Vivendo uma caminhada com o Senhor. É uma palavra que o apóstolo Paulo está escrevendo para aquela igreja de Roma, dizendo, continuem. Vai ter momentos difíceis, mas coopera. No final, depois você vai olhar, você vai ver, e tudo deu certo. Foi importante passar por isso. O texto diz que no final vai dar certo para aqueles que amam ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Existem esses aqui, amém, irmãos? Vai dar certo, irmão. Para esses, irmão, pode até estar parecendo que vai dar ruim, mas na verdade no final vai dar bom. Sabe, pode parecer que está desmoronando as coisas, derretendo, mas Deus está só reconstruindo, amém, igreja? Amém ou não amém? Então se trata de uma falta de fé, a gente deixar a ansiedade tomar conta, a preocupação tomar conta. Se trata de uma falta de confiança, então significa que vencer ela, o que eu preciso? Ter mais fé. Se quando eu estou sem fé, eu deixo a ansiedade tomar conta, a preocupação tomar conta, então a forma como eu venço a minha ansiedade, a minha preocupação, é eu descansar no Senhor, demonstrando o quê? Que eu tenho mais fé, mais confiança, que aquela situação não me define, que aqueles problemas não conduzem a minha fé. Escute, irmãos, nós só vencemos a ansiedade, nós só vencemos a preocupação, se nós tivermos uma fé firme, se nós estivermos uma fé forte, resistente, não somente uma fé dominical, mas uma fé verdadeira no Senhor. Jesus aqui, ele está chamando o ansioso e o preocupado do quê? De um homem, uma mulher de pouca fé. Você não tem fé, você não acredita, você não tem confiança nenhuma. Mas pastor, como eu faço para ter essa fé? Irmãos, fé não se explica, fé se vive, irmão, se vive. Ou você confia, se apega nisso e descansa, ou você se preocupa, fica aflito e vive a sua ansiedade. Não tem como. Fé ou a gente vive e descansa, ou a gente não vai ter e vai ficar tendo uma jornada de preocupação, de aflição, cheio de ansiedade, que nossa, como vai ser? E o problema, como é que eu vou resolver? Hebreus 11 vai trazer uma definição muito clara do que é fé. Fé é a certeza daquelas coisas que eu não estou vendo ainda. É a convicção das coisas que ainda não aconteceram. O escritor aos Hebreus, ele diz isso em Hebreus 11. Essa é a definição de fé. Sabe aquela coisa? Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que isso vai dar certo. Eu não sei como, eu não sei de qual forma, mas eu sei que Deus vai operar e isso vai dar certo. Isso é fé. Eu apenas preciso o quê? Confiar e ficar parado? Não, confiar e continuar. Permanecer, seguindo, avançando, fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. Sabe, irmão, essa mensagem não é só para mim, eu sei que Deus está falando aqui com pessoas. Descanse, acalme o seu coração e confie mais. Continue trabalhando, não desista, resista, meu irmão, e avance, porque nós não somos daqueles que vamos retroceder, que vamos ficar olhando para trás. Não, irmão, nós somos daqueles que avançam e rompem em fé. São diante desses momentos que nós precisamos romper em fé. Não somos movidos por circunstâncias ou por sentimentos, mas nós vivemos por propósito, amém, igreja? Amém, irmão? Amém. Nós vivemos um propósito, e nesse propósito não pode ser levado por um dia mau, por uma temporada difícil. Muitas vezes a ansiedade, a preocupação, ela nos domina, porque a gente entra em uma crise de identidade. A gente entra numa crise. Como assim, pastor? A gente acaba se esquecendo quem nós somos, o Deus que nós servimos e em quem Ele nos tornou. E quando a gente acaba se esquecendo disso, entra nessa crise, a gente é muito levado com as circunstâncias, com os momentos. A gente começa a questionar tudo, reclamar de tudo. Por isso que para combater a ansiedade, a preocupação, primeiro Jesus aqui está dizendo, mano, olha as aves do céu, olha os passarinhos, eles não semeiam, eles não trabalham, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros.
No entanto, você já viu um passarinho na rua, morreu, está caído aí, por quê? Morreu de fome. Não morre de fome. Morreu porque aconteceu algum acidente. Mas não morre de fome, porque o Pai que está no céu está sustentando. Então, Jesus ele diz, será que vocês não valem mais do que os passarinhos? Será que vocês, homens, mulheres de pequena fé, não valem mais do que o passarinho? Olha os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham, não fiam, ninguém está ali para regar, ninguém está ali para cuidar. Jesus diz, a erva do campo, hoje ela está ali bonita, amanhã vai ser lançada no forno. Será que o Senhor não fará mais por vocês do que por todas essas coisas? É Jesus tratando o que? A identidade. Olha para vocês. Para resolver esse problema, primeiro saiba quem são. O Deus que vocês servem. Quem você é, meu irmão? Quem você é, minha irmã? Você conhece o Senhor? Igreja, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, o Deus que nos chamou e em quem Ele nos tornou, aí esquece, irmão, tudo muda. Tudo precisa mudar, igreja. Assim como eu precisei nessa semana de uma dose dessa identidade no Senhor, na veia, irmão, eu creio que hoje eu vou derramar isso em você, porque eu estou curado para curar. Então escute uma coisa, irmão. Primeiro, nós servimos um Deus poderoso. Apocalipse 1:8 diz sobre o Deus que nós servimos. É o alfa e o ômega, o início e o fim. É aquele que era, é e há de vir, o Deus todo poderoso. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Segundo, o porquê você está aqui. Por que você está aqui? Você sabe? Não foi, irmão, por conta de um convite que você está aqui. Não foi, irmão, porque você nasceu num berço cristão. Você não está aqui, irmão, porque alguém te chamou, ou porque você passou aqui na frente e viu, e... não, é que eu tenho admiração por pessoas... Não, irmão, nós estamos aqui por causa de João 15:16. Não foram vocês que me escolheram, de Jesus, mas eu os escolhi, eu os chamei. Não é sobre nós, irmão, não é sobre vocês. Jesus está dizendo, eu, o Senhor, os escolhi, eu, o Senhor, os chamei, eu, o Senhor, os separei, eu, o Senhor, os enxertei de volta. Não é sobre nós, irmão, é sobre o que Ele fez. Foi Ele que me chamou para estar aqui. Foi Ele que te chamou para você estar aqui. Foi exatamente para um tempo como esse que nós somos levantados para viver. Amém, igreja? Foi para um tempo como esse. Ele nos resgatou do lamaçal do nosso pecado, das profundezas das trevas que nós estávamos, irmãos, e agora nos deu vida de novo. Então, em nome de Jesus, volte a viver, meu irmão. Volte a viver, minha irmã. Que toda preocupação e ansiedade venha acabar hoje, em nome de Jesus, meu irmão. Acabe hoje, na sua vida, em nome de Jesus. Volte a viver, porque o único Senhor e Rei, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos chamou. E não só nos chamou, mas nos tornou filhos. Nos tornou filhos amados. O apóstolo Paulo, para a igreja de Roma, Romanos 8:15, ele vai dizer, não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos dos nossos sentimentos, não somos mais escravos das nossas vontades, dos nossos desejos. Não, irmão, fomos libertos, recebemos agora um espírito de adoção, fomos livres, irmãos. 1 Pedro 2:9, o apóstolo Pedro, ele diz, somos geração eleita, sacerdócio real, raça bendita do Senhor, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso precisa estar no nosso coração, irmão, para não deixarmos as tristezas nos conduzir. Que toda crise de identidade venha acabar hoje na sua vida, em nome de Jesus, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Em nome de Jesus, irmão. Fomos chamados por Ele, irmãos. Fomos chamados por Ele. Chega de preocupação. Vamos começar a confiar mais. Pastor, mas é difícil a gente continuar quando a gente não está vendo as coisas, quando a gente não está sentindo as coisas, irmão. O crente não foi chamado para viver por sentimento. Não é só quando eu estou vendo. O crente foi chamado para confiar, irmão. É confiar, é acreditar. Somos chamados a ter fé, irmão. Não é sobre sentimento, igreja. Não é sobre entendimento. É sobre confiança. Confia nele.
Sabe, irmão, Ele acredita em você. Ele quem te chamou. Foi Ele quem te chamou, meu irmão. E aqueles o qual Ele chama, Ele sustenta. 1 Coríntios 10:13. Ninguém passa por nenhuma tentação, por nenhuma dor, por nenhum cenário que seja maior do que aquilo que Ele pode suportar. O Senhor te conhece, meu irmão. O Senhor te conhece, minha irmã. Resista a isso. Eu vim para falar para alguém essa manhã. Ele é com você, meu irmão. Ele é com você, minha irmã. Ele está com você. Não desista. Passe pelo inverno de uma forma digna, com confiança no Senhor, com resistência, sendo fiel naquilo que Ele te chamou para fazer, pois existe um verão chegando, amém? Salmos 30, versículo 5 diz isso. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem, irmão, ela vem pelo amanhecer. Existe alegria vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Os dias das lágrimas estão contados, em nome de Jesus, amém? Amém, igreja? Meu Deus, irmão, eu que tinha motivo para chorar, eu estou aqui ardendo, irmão. Aleluia, Jesus. Vai para quebrar o gelo. Fala para o seu irmão aí do lado. Foi ele que me chamou. Não gostou? Reclama com ele. Aleluia. Aleluia. Somente com fé, irmãos. Somente com fé e confiança no Senhor, igreja base, nós conseguiremos sair desse ambiente de preocupação, esse ambiente de ansiedade. E eu digo aqui, a preocupação é aquela preocupação excessiva. Um homem que se mantém firme até o fim, um homem para ser constante depois de tantas dificuldades e situações desconfortáveis. Um exemplo desse homem, irmão, nosso irmão Jó. Nosso irmão Jó, no final do seu livro, Jó 42:1, ele diz assim: o Senhor tudo pode, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Depois de um cara passar tudo que aquele mano passou, e ele dizer: o Senhor tudo pode, irmão, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ninguém pode mudar nada daquilo que o Senhor determinou. Veja, irmãos, o livro de Jó é um dos livros mais antigos das Sagradas Escrituras. Como você sabe, o Antigo Testamento ele foi escrito no original em hebraico. E sabe o que significa esse nenhum no hebraico original? A mesma coisa que no português. Nenhum, ou seja, o texto diz: o Senhor tudo pode. Nenhum dos planos dele. Nenhum. Isso é para você entrar no seu coração, não é para você rir não. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados, meu irmão. Que hoje a sua esperança e fé seja renovada no Senhor. Renove hoje, que nós possamos sair por aquelas portas de uma forma diferente da forma que a gente entrou, meu irmão. Que ao nos depararmos com as nossas lutas, ao sair daqui, que são várias, nós venhamos enfrentá-las com mais confiança no Senhor, com mais fé no Senhor, não ser mais levado pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança. Amém ou não amém? Amém. Então chega no versículo 33, o famoso versículo 33, e Jesus ele diz: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Esse versículo, junto com o Filipenses 4:13, o tudo posso naquele que me fortalece, muito crente usa isso como amuleto. Eu não entendo muito. São versículos que pessoas pegam para usar de uma forma totalmente isolada, para justificar aquela ganância, aquele desejo de poder, aquele orgulho encoberto com vaidade. E pessoas usam esse versículo, de que o Senhor vai acrescentar tudo. Se eu estiver na igreja, se eu buscar Ele, tudo, eu vou conseguir ser uma máquina, e é isso, eu posso tudo no Senhor que me fortalece. Irmão, lendo o texto de uma forma completa, nós entendemos que Jesus aqui ele está dizendo sobre comida, bebida e vestimenta. É sobre isso aqui que ele está dizendo. Da mesma forma que o apóstolo Paulo, quando vai escrever para a igreja de Filipos, semana passada o Vini pregou, né? Capítulo 4. Ele está dizendo: eu sei passar fome, mas eu também sei comer bem. Eu sei ser maltratado, mas eu também sei ser bem cuidado. Em todas as situações, em todos os ambientes, o Senhor me fortalece. Ele cuida de mim, Ele cuida da minha vida. Os textos não se referem a uma vida de luxo, a ostentação, um prazer próprio. Não, irmão. O texto se refere a uma confiança no Senhor. Eu confio no Senhor, dando tudo ruim, dando tudo bom, dando as coisas mais fáceis, dando um ambiente mais desconfortável. Em todo tempo,
Eu confio no Deus que me fortalece. Em todo tempo, eu buscando o Senhor, independente de como estão as coisas, eu sei que Ele está cuidando das coisas e não vão faltar. Que coisas são essas? As coisas básicas. São as coisas básicas, igrejas, elas serão supridas, se eu estiver cumprindo o meu propósito. Mas pastor, é só necessidade básica, irmão? É o que o texto diz. Se você quer algo além, irmão, levanta, vai estudar, vai trabalhar, se vira, se coça. Não é o Senhor que vai dar aquilo que você não tem disposição de correr atrás, aquilo que você não tem disposição de fazer acontecer. O texto diz sobre necessidades básicas, irmão. Se você quer algo além, faça acontecer, se qualifique, mas não se esqueça da fé. Não se esqueça do Senhor, não se esqueça de ser um dependente do Senhor, irmão. Porque o que mais tem nesse mundo são pessoas mega qualificadas, mega estudadas, mas esqueceram da fé e com isso não experimentam da graça, do favor do Senhor e do cuidado do Senhor na sua vida profissional, na sua vida financeira, porque acham que tudo é pela força do braço e não é. Não é pela força do seu braço, não é bem por aí. O crente precisa trabalhar como se tudo dependesse dele, mas entendendo e confiando que tudo só depende do Senhor. Tudo é somente pelo favor do Senhor. Aleluia. Talvez eu falo com pessoas aqui que têm trabalhado muito. E isso é bom, porque dignifica o caráter. Dignifica o homem, glória a Deus por isso. Mas talvez Deus está falando para alguns aqui. Descanse um pouquinho a força do seu braço. E começa a confiar mais na sua fé. Começa a praticar mais a sua fé. Porque só com a força do seu braço você não consegue, meu irmão. Você não consegue, minha irmã. Entende, igreja? Colocar a fé em prática é você descansar e deixar Deus trabalhar na sua vida. É o que eu falei no começo. Não, mas eu preciso fazer acontecer, eu sou um cara que vai e faz, e colocar a fé em prática é você falar, então tá bom, Deus, eu não vou fazer nada, vou deixar o Senhor fazer as coisas agora. Isso é a maior atitude de fé que muitas vezes nós precisamos ter. Não pôr a mão e deixar Deus trabalhar. Somente fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Confia. Descansa, a obra é minha, não é sua, deixa eu trabalhar. Só faz aquilo que eu te chamei para fazer. Continua com os olhos fitos em mim. Continua apaixonado, continua com esperança, continua com fé. Não seja levado por essas coisas que acontecem na vida. Sabe, irmão, fé é você experimentar aquilo que a força do seu braço não consegue dar. Não consegue te oferecer. Se permita viver isso em nome de Jesus, meu irmão. Se permita viver isso, minha irmã. Puxa o freio de mão aí um pouquinho. Puxa um pouco. Mostra que você confia no Senhor. Mostra que você confia. Mostra que a confiança e o provedor da casa é o Senhor. E puxa um pouquinho o freio. Calma um pouco. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus movimentar as coisas. Infelizmente, irmão, nessa hora muitos não são crentes para viver isso. Não são, irmão, porque não confiam que Deus pode fazer muito mais do que o nosso braço consegue. Na prática, muitos não conseguem descansar e deixar Deus trabalhar. Muitos não conseguem falar, Senhor, amém. Então eu vou descansar e vou deixar o Senhor fazer. Só faz, Senhor. Só faz do seu jeito. Eu vou aqui, não vou atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Então a minha fé me chama agora a ficar parado e esperar. Vou manter firme. Continuar fazendo o que o Senhor me chama a fazer. Por isso que vive essa correria louca. Corre, 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 só está correndo atrás do vento, não arruma nada, não muda nada. Porque está sendo levado tudo com a força do braço. Tudo de forma carnal. Não está deixando Deus trabalhar, Deus agir. Eu já falei aqui em outras oportunidades, irmão. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Enquanto você achar que o cuidado, que a provisão está somente por sua conta, pela sua proatividade, pela sua capacidade individual, o romper não vai vir, irmão. Não vai vir, irmão, porque nunca foi, não é agora e nunca será sobre você. É somente sobre Ele. Amém ou não amém? É somente sobre Ele. E a jornada de fé, quando o Senhor nos chama a parar e deixar Ele trabalhar, é muito difícil. É muito difícil, mas exige confiança. Confiança, fé. Lembra semanas atrás aqui eu falando sobre Gideão? Com Gideão aconteceu dessa mesma forma. Gideão
Se eu der a vitória para você desse jeito, mano, os caras vão achar que é por causa dos guerreiros, que é eles que são fortes. A glória vai ser tomada por eles, e não minha, e eu não divido minha glória com ninguém. Deus está falando com pessoas aqui, irmãos. E eu já falei que o culto não é só para mim hoje. O romper que você tanto quer e busca, ele não vem enquanto você não confiar e fazer as coisas do jeito que o Senhor quer que faça. Enquanto você desacelerar. Irmãos, não tem uma atitude maior de fé do que você, todo ativo, enérgico, desenrolado, desenrolada, calmar e falar: tá bom, Deus, eu vou confiar, eu vou deixar o Senhor trabalhar. E é muitas vezes isso que o Senhor nos chama a fazer, nos chama a confiar. Descansa, se é bom, se é boa, tudo bem, mas confia que o Senhor é melhor. Não foi isso? Foi o Caio ou foi o Tiagão que falou aqui agora? Quem aqui acha que é melhor que Deus? Então confia que Deus pode fazer melhor que você. Confia que o Senhor pode abrir coisas que você não consegue nem imaginar que poderiam ser abertas. Fazer coisas que você nem imaginaria que poderia acontecer, irmão. Aprenda a confiar, é o título desse sermão. Aprenda a confiar. Escuta uma coisa, quarta-feira eu tenho um culto no lar lá em casa, lá eu, a Carol e as crianças. E a gente estava lá com as crianças meditando em Salmos 34, versículo 8. Salmos 34, versículo 8 é o texto que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, felizes são aqueles que nele confiam. E a gente teve uma dura missão de explicar para as crianças o que é se provar. O que é se provar o Senhor. E escute, irmãos, você só experimenta da bondade de Deus. Você só experimenta do cuidado de Deus na sua vida se você conseguir provar, experimentar, ou seja, viver essa confiança no Senhor. Bem-aventurado, ou seja, felizes são aqueles que conseguem confiar no Senhor. Confiar no Senhor não da boca para fora, mas em verdade e em espírito. Confiar no Senhor. É a fé, eu não sei como, mas eu sei que já deu certo. É uma convicção daquilo que ainda não aconteceu, da forma natural, mas no plano espiritual você já tem certeza, já deu certo. Já deu certo. Eu não sei como vai ser, mas eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai operar, Ele vai fazer as coisas acontecer. Será que você tem fé para isso, irmão? Será que você tem fé para isso, de puxar o freio de mão um pouco e deixar Deus trabalhar na sua vida? Deixar Deus trabalhar no seu casamento? Deixar Deus trabalhar no seu ministério? Deixar Deus trabalhar na sua empresa? Deixar Deus trabalhar nas causas que você tem? Será que você tem fé para isso ou sempre está metendo as mãos e está atrapalhando aquilo que Deus quer fazer? Tem muita gente que não vence batalha, irmão, porque não vive princípio. Não vive aquilo que Deus está chamando para viver. Davi só venceu Golias, irmão, porque ele fez do jeito certo. Qual era o jeito certo? Confia no Senhor e não na armadura de Saul. Não é para vestir a armadura de Saul, é para confiar no Senhor. É para fazer do jeito do Senhor. Gideão, ele entrou para a história, irmão. Não foi, irmão, porque ele catou os melhores guerreiros, fez a seletiva e foi para a batalha. Não, foi porque ele ouviu a voz do Senhor e foi na direção. Mesmo que parecia que tudo ia dar errado, ele tinha certeza, o Senhor está comigo e já deu certo. Já deu certo. São só esses. Talvez aqueles 300 não eram os melhores, mas foram os escolhidos que o Senhor chamou para aquela luta. E ele precisou confiar. E é por isso que as coisas deu certo. E até quando você vai ficar invertendo tudo? Até quando, meu irmão e minha irmã, você vai ficar fazendo as coisas do seu jeito? Querendo levar do seu entendimento, com a sua força, com a sua expertise, com os seus contatos, com os seus relacionamentos, não respeitando o descanso do Senhor? Trabalha igual um maluco e não descansa? O descanso do Senhor é uma das atitudes de fé do crente, irmão. Acho que foi o Caião que compartilhou aqui na quinta-feira, no nosso culto no encontro de homens nosso aqui. Irmão, o Senhor falava, vocês vão trabalhar 7 anos e 1 ano, ninguém vai trabalhar nada, vai deixar a terra quieta. Isso é fé, irmão. Isso é fé, sabendo que Deus vai prover para sustentar o período todo para você não tocar em nada. Quantos aqui não conseguem respeitar esse descanso? Não é nem 1 ano, é 1 dia. Quantos não têm mais o tempo? Porque estão sendo levados pelo dinheiro, pelo poder, pelo sonho americano, pelos bens. Está construindo tantas riquezas aqui nessa terra, mas
quem é no céu, irmão. Nunca vai vencer batalha se só quebra princípio. Só quebra princípio. Não respeita as coisas, irmão. Fé, não adianta você falar que tem. Fé ou você vive ou você não vive, irmão. Não me fale que você tem. Ou você vive ou você não vive. Pare de se enganar. Porque você não engana e o Senhor muito menos. Então para de se enganar. Fé ou você vive ou você não vive. Se levante numa manhã como essa e mude a sua história para a glória de Deus. Amém ou não amém? Mude a sua história. Exerça a sua fé. Confie no Senhor. Não pare. Não desista. Não abandone. Os dias maus virão. Olha o versículo 34. Não se preocupe com o amanhã. Basta o mal de cada dia. O amanhã vai trazer as suas próprias preocupações. Para de ficar se preocupando com as coisas do amanhã. Para de ficar se preocupando com as coisas do futuro, entende, irmãos? Esse se preocupar é de algo excessivo, tá? É de algo danoso, a ponto de te paralisar, estacionar no presente. Esse texto não é um convite para você ser um aventureiro irresponsável e viver uma loucura de vida, não é isso. Não é isso. É aquela preocupação excessiva, aquela angústia, aquela tristeza, por coisas que não estão no seu controle. Quem pode mudar o amanhã? É o que Jesus está dizendo. Quem pode aumentar um dia da sua vida? O problema está lá. Viva o hoje, igreja. Seja grato no hoje. Ame o hoje. Glorifique o nome do Senhor hoje. Amém ou não amém, igreja? É hoje, irmão. Não se preocupe com o dia de amanhã. O texto ele se refere em você estar tão preocupado. E quantas pessoas vivem assim? Tão preocupada com os problemas do final do mês, com o problema daqui 15 dias, da semana que vem, e não vive hoje. Está paralisado hoje, não está produzindo nada. Não está vivendo nada. Muitas pessoas vivem assim e a orientação de Jesus para elas é: aprenda a viver em meio à loucura da vida. Viva hoje. Seja grato hoje. Deixa o amanhã para amanhã, irmão. Deixa o problema do final do mês lá para o final do mês, irmão. Viva hoje. O mal ele vai estar lá. Basta o mal de cada dia. Para de querer trazer o mal de amanhã para hoje. Não seja assim. Para com essa agonia. É isso que Jesus está dizendo no versículo 34. Entende, igreja? A partir dessa ressignificação da nossa identidade, de quem nós somos, nós precisamos ser pessoas mais equilibradas. Precisamos ser pessoas mais equilibradas, irmão. Mais confiantes no Senhor. Não tão voláteis assim. Tudo vai desanimando. As pessoas ansiosas, elas não sabem valorizar o hoje. Aquilo que Deus está fazendo hoje. Não sabe valorizar toda a história de onde Deus te tirou, daquilo que Ele já fez. Faz parte do processo os problemas do hoje, irmão. Faz parte. Não reclame dos problemas de hoje. Porque é como dizendo: Senhor, então me volta 10 anos atrás, porque eu não tinha esse problema, mas também não tinha nada do que está vivendo hoje. Então faz parte. Faz parte, igreja. Seja mais equilibrado. Tenha mais confiança no Senhor. Não podemos, irmãos, não podemos deixar de glorificar hoje por uma tristeza do amanhã, por um problema do amanhã. Porque aí, irmão, o amanhã só está mais perto e o hoje que você poderia mudar, você não está fazendo nada. Você não está saindo desse ambiente. Pare de sofrer por coisas que ainda não aconteceram, por problemas que ainda não chegaram. Confie mais no Senhor. Confie que Ele pode mudar essa história. Ele pode mudar o ambiente. Ele pode mudar o clima, a atmosfera. Ele pode mudar as coisas, irmão. Confie, descanse no Senhor o teu Deus. Efésios 3:20, o apóstolo Paulo diz isso para a igreja de Éfeso. O Senhor, Ele é poderoso. Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito além de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, ou um dia imaginamos. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Deus ama nos surpreender, igreja. Confie nele. Aumente a sua fé e pare de duvidar e questionar. Continue caminhando. Continue avançando. Continue sendo fiel naquilo que Ele te chamou para fazer. Não pare.
Eu não sei, sabe, o que tem te tirado o seu sono, tirado a sua paz. Mas não existe nada, meu irmão. Igreja, entenda isso. Não existe nada que você possa estar passando que seja mais difícil daquele problema que ele resolveu há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz, irmão. Aleluia! Não existe nada, irmão, que seja mais difícil daquilo que ele já conquistou, irmão. Aquele era um grande problema para resolver. Aquilo era uma grande situação, mas para a glória de Deus, aqui estamos, uma igreja reunida, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, irmão. Aqui nós estamos, igreja. Aquele era um grande problema, hoje não tem mais nenhum, irmão. Cristo em nós é a esperança da glória, amém? Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Caminhando para o fim. Infelizmente, igreja, muitas vezes, e muitas vezes, as nossas posturas diante do Senhor são: eu vou na igreja, eu frequento um ministério, eu acredito que Deus pode curar, restaurar, salvar, transformar, mas assim, se Deus não fizer rápido, eu já tenho um plano B. Muitos vivem assim. Se Deus não fizer do meu jeito, eu já tenho aqui como é que eu vou fazer. É incrível, irmão, como a gente tem muita fé para resolver problemas, mas a gente não tem fé para viver milagres do Senhor. Como assim, pastor? A gente consegue projetar uma solução para o problema que vai vir, mas a gente não consegue descansar, acreditando que o milagre pode aparecer, acreditar que o Senhor pode operar, o Senhor pode fazer as coisas acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque a gente, muitas vezes, é o que Jesus diz aqui: homens e mulheres de pequena fé. Preferimos a certeza daquilo que é medíocre e está diante dos nossos olhos, do que de fato mergulhar em algo que é desconhecido. O milagre é desconhecido, mas ficar na posição de: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai abrir e romper de uma forma como o Senhor já fez lá atrás. Abre esse mar, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que seu nome seja glorificado através desse meu compromisso, da minha vida, que a minha família, que essas pessoas possam ver que existe um Deus presente, com a transformação que o Senhor vai fazer na minha casa, no meu casamento. Eu creio, Senhor. Vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu não quero fazer do meu jeito. Eu estou na posição para que o milagre do Senhor aconteça na minha vida. Quantos e quantos não estão dispostos a viver esse cuidado, irmãos? Com isso a gente mostra, irmão, que a gente não tem fé. A gente não tem confiança. Por isso que nos preocupamos muito com o amanhã. Mas esquecemos que o amanhã a Deus pertence, irmão. O Senhor já está lá no nosso amanhã. O Senhor já está lá. E isso nos conforta. Eu não estou lá. O Senhor já está lá. Ele já está lá naquele problema. Ele já está lá trabalhando na solução. E se eu tiver que passar por essa fornalha, eu vou passar. E assim como aqueles garotos disseram, o Senhor é poderoso para me livrar, se for o caso, dentro dela. Mas se não, o nome dele vai ser glorificado mesmo nessa dor, mesmo nessa frustração. O nome dele vai ser glorificado porque eu me manterei fiel, de pé, confiando nele até o fim. Isso é a confiança que nós precisamos ter, irmão. E claro, aqui eu concordo, precisamos ser homens prudentes. Homens preparados, vigilantes, né? Mas muitas vezes o nosso cuidado, ou melhor, esse excesso de cuidado que a gente tem, só mostra que no fundo não é cuidado, é medo. É falta de fé. Não, eu só sou um cara precavido. Não, eu só sou uma mulher precavida. Não, é apenas sem fé mesmo. Esse excesso de cuidado é uma falta de confiança que Deus está no controle e pode fazer. Então você sempre está com um plano B. Sempre você já está com uma alternativa. Sempre você tem uma saída. Nunca a sua resposta é não. Deus está no controle. Eu não sei como. Eu só estou confiando. Eu só estou aonde eu tenho que estar, nos pés do Senhor, orando e acreditando que Ele vai fazer alguma coisa. Mas muitas vezes a gente não. Eu já tenho essa resposta. Eu já sei, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. E é quando o Senhor nos chama. Então descansa. Deixa eu trabalhar. Mostra que você tem fé descansando. Deixa eu fazer as coisas. Deixa eu tirar o que tem que tirar e colocar o que tem que colocar. Não louvamos isso hoje? A casa é sua. Coloca as coisas no lugar, Senhor. Movimenta as coisas, Senhor. E isso é para tudo, irmão. Vida profissional, vida ministerial, vida familiar. Sou tua casa, Senhor.
Movimenta as coisas. Eu tenho fé que melhor é a tua arrumação do que a minha. Então para um arrumar eu tenho que ficar o quê? Confiando que aquela arrumação é boa. É uma jornada de fé que nós somos chamados, irmão, a viver. A minha oração, igreja, é que o Senhor venha aumentar a sua fé essa manhã. Em nome de Jesus, irmão, essa dose que eu recebi nesses últimos dias, irmão, que você venha receber essa manhã, meu irmão. Jesus aqui, Ele está dizendo, olha para os peixes. Esse texto me rasgou. Olha para os peixes, olha para aves. Eles não plantam, eles não colhem, mas eles têm tudo o que precisam. Eles têm tudo o que precisam, eu os sustento, eu não deixo faltar nada, porque acha que com você vai ser diferente, Avelar. Porque acha, meu irmão e minha irmã, que com você vai ser diferente. Será que a gente está valendo menos do que os peixes? Do que as aves do céu? Que nós venhamos aprender a descansar mais no Senhor, irmãos. Descansar mais, meu irmão. Então pare de afobação. Pare de agitação. Pare com essa preocupação, essa ansiedade. Assim como Salomão diz em Eclesiastes 3, irmão, existe um tempo determinado para cada coisa. Respeite o tempo. Tem o tempo de estar acelerado, fazer acontecer, mas tem o tempo de descansar e deixar Deus trabalhar. Deus movimentar. Deixa Deus trabalhar na sua vida. E eu sei quão difícil é, porque eu falei para vocês, eu estou vivendo isso. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Descansa. Descansa, meu irmão. Descanse. Nas palavras do profeta Jeremias. Jeremias 29, versículo 11, diz o Senhor, eu é que sei, igreja, os pensamentos que tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de mal, para dar futuro, esperança. Sabe, meu irmão, eu não sei onde você tem apoiado a sua expectativa, a sua esperança, mas que hoje você possa canalizar ela no destino certo. Aonde, pastor? Nos braços do Senhor. Confie, igreja. Acredite, meu irmão, que venhamos lançar hoje aos pés do Senhor tudo aquilo que tem nos oprimido, tudo aquilo que tem nos deixado com medo, tudo aquilo que tem nos deixado inseguro, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tem roubado o nosso sono, que em nome de Jesus hoje você venha lançar isso diante dos pés do Senhor. Venha falar, Senhor, eu confio em Ti. Eu coloco essa situação em Tuas mãos, Jesus. Traz paz para o meu coração. Vini falou semana passada, Filipenses 4:7. Sabe a paz que excede todo entendimento? Senhor, que eu venha experimentar ela. Que eu venha experimentar essa paz, Senhor. Meu coração anda muito agitado, minha mente anda muito agitada. Senhor, vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Aquietai-vos, irmãos. Aquietai-vos, igreja, e sabeis que o Senhor é Deus. Descanse, meu irmão, em nome de Jesus. Entenda que se existe um Pai Nosso, não podem existir filhos preocupados. Que em nome de Jesus, toda a sua crise de identidade venha acabar hoje. Você tem um Pai. Nós temos um Pai, irmãos. Nós temos um Pai. Sabendo disso, não podemos ser filhos preocupados, filhos desanimados. Bendito é o nome do Senhor, amém? Você recebe essa palavra, meu irmão? Então eu quero adorar o Senhor junto com vocês. Coloque de pé. Enquanto a banda aí se prepara, eu queria que você fechasse seus olhos. Queria que você falasse com Deus agora. Queria que você pudesse abrir seu coração diante do Senhor. Eu creio, irmãos, em curas acontecendo aqui. Sabe, irmãos, aquilo que parecia muito motivo de tristeza para mim esses dias, Deus mudou totalmente meu coração. Aqui pela manhã, no louvor, o coração já estava totalmente diferente, totalmente inclinado para o Senhor. Então eu creio que o mesmo Deus que fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. Eu creio porque Ele está aqui. Então que em nome de Jesus, que toda ansiedade, que todo medo, que toda insegurança ou preocupação, ela venha a ser repreendida agora em nome de Jesus, igreja. Nós não nos movemos, irmão, por aquilo que nós vemos. Não nos movemos por aquilo que nós sentimos, mas é por aquilo que nós cremos. Então que em nome de Jesus se levante essa manhã. Se levante em fé. Se levante em confiança do Senhor. E nada mais
pode te parar, meu irmão. Se nada mais acontecer na sua vida, irmão, já basta, porque aquilo que precisava acontecer já aconteceu, meu irmão. Ele já veio, eu já sou um novo homem, eu já sou uma nova mulher, meu irmão. Naquela cruz, ô morte, cadê o seu aguilhão? Ele está vivo, estarei uma eternidade com o meu Senhor. Essa dor não vai me parar, essa situação não vai me desanimar, não vai me tirar dos trilhos. Viveremos com o Senhor, meu irmão. Confie no Senhor, o seu Deus, e não deixe nada roubar a sua fé, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Glória a Deus. Pai nosso no céu, santo é o teu nome.